Que é a computação em nuvem em linhas gerais? A computação em nuvem entrega sob demanda de computação, de banco de dados, de armazenamento, aplicativos e outros recursos de TI, ou seja, de tecnologia da informação, por meio de uma plataforma de serviços em nuvem via internet, com preços pré-pagos. Pensa nisso como simplesmente alugar um computador de outra pessoa para utilizar, como alugar um carro para utilizar. Então, basicamente, é este o conceito. A gente tem que conhecer as 6 vantagens da computação em nuvem. A primeira delas é mudar de despesa de capital para despesa variável. Em vez de ter que investir pesadamente em data centers e servidores antes de saber realmente como usá-los, a gente pode pagar apenas quando consumir recursos de computação e pagar apenas quando consome. Quanto consome? Ou seja, se você usou aquele servidor ou aquele recurso na nuvem por 1 minuto, por 1 hora, por alguns dias, você só paga por aquele tempo. A gente pode se beneficiar de enormes economias de escala, ou seja, você nunca vai ter o mesmo poder de compra que a Amazon. E eles literalmente constroem seus próprios servidores, seus próprios suítes, seus próprios appliances que eles usam em todos os seus data centers. Então, assim, não faz sentido a gente querer construir isso hoje em dia. Então, por isso que a gente acaba se beneficiando dessa economia de escala, que a gente precisa fazer investimento em todos os recursos como eles fazem. A gente para também de adivinhar a capacidade, ou seja, independente do tamanho do seu negócio, você investe muito ou você investe pouco. Se você compra demais, você desperdiça dinheiro. E se você compra muito pouco, terá tempo de inatividade, por exemplo, dependendo do contrato que você tenha. A nuvem pode ser dimensionada de acordo com as suas necessidades, ou seja, dos seus negócios, sem ter que você estar atrelado a contratos de longo prazo. Você aumenta com isso a sua velocidade e agilidade, ou seja, com a nuvem a gente pode subir templates de aplicações e apenas aplicar o nosso código, ou seja, a nossa customização e configurar apenas a capacidade do servidor. Com isso a gente tem o nosso negócio online em questão de horas. E a gente para de gastar dinheiro executando e mantendo data centers, ou seja, a gente se concentra no que a gente é bom, ou seja, no nosso negócio, e não no gerenciamento de infraestrutura. A gente deixa alguém gerenciar isso para a gente mesmo. E por último, a gente pode se tornar global em minutos, ou seja, a gente implanta facilmente o nosso aplicativo em várias regiões do mundo com apenas alguns cliques. Isso significa que você pode fornecer uma menor latência e uma melhor experiência para os seus clientes a custos mínimos. E quais são os 3 tipos de computação em nuvem? A gente tem infraestrutura como serviço, que é o chamado IaaS, a gente tem o plataforma como serviço, que é o PaaS, e software como serviço, que é o SaaS. A infraestrutura como serviço. Você gerencia o servidor, que ele pode ser físico ou virtual, bem como o sistema operacional. Normalmente, o provedor do data center não vai ter acesso ao seu servidor. O PaaS, que é a plataforma como serviço. Outra pessoa gerencia o hardware e os sistemas operacionais subjacentes, ou seja, você apenas se concentra em seus aplicativos. Outra pessoa se preocupa com segurança, com aplicação de patches ou atualizações e manutenção. Software como serviço. A gente tem que pensar, por exemplo, o Hotmail. Tudo que você gerencia é a sua caixa de entrada ou software fornecido pela Microsoft. A Microsoft cuida do data center, cuida do servidor, de rede, de armazenamento, de manutenção, de aplicação de patches, de tudo. Tudo que você se preocupa é com o software em si, ou seja, está recebendo e está enviando e-mail, e como você deseja usá-lo. E a gente tem 3 tipos de implantação de computação em nuvem. A gente tem nuvem pública, que a gente tem AWS, Azure e Google. A gente tem o modelo híbrido, que é uma mistura de público com privado. E a gente tem a nuvem privada ou no local, ou seja, on-premises. E você gerencia o seu data center, que pode ser com OpenStack, VMware ou Hyper-V da Microsoft. Então, a AWS em serviços de alto nível. A gente tem a infraestrutura global da AWS, a gente tem computadores, tem armazenamento, tem banco de dados, tem migrações e transferências, redes de entrega de conteúdo, ferramentas de desenvolvimento, tem robótica, tem blockchain, tem satélite, gerenciamento e governança, tem serviços de mídia, tem machine learning, tem analytics, tem segurança, identidade e compliance, tem mobile, a gente tem realidade virtual, integração de aplicações, gerenciamento de custos, atração de clientes, aplicações de negócio, streaming de desktop e aplicativos, IoT e desenvolvimento de games. Por que aprender computação em nuvem, tá? De maneira geral, essa tabela do próprio Gartner prevê aí um crescimento até 2022 em
milhões de dólares, ou seja, o crescimento ele está bem exponencial. Então, é uma tecnologia que vai estar crescendo e vai faltar mão de obra. Aliás, já está faltando. Então, quem começa agora realmente vai estar um passo à frente nisso. E o próprio market share, a própria Amazon, ela está crescendo, tá? De 35% passou para 47% aí, desde 2016 até agora 2019. Então, o grande concorrente que é a Microsoft, ela ainda está bem atrás, até pelo market share dela. Então, é interessante a gente estar olhando isso com muito carinho,